A história começa com um homem que desafiou a ordem do mundo. Um homem que enganou a morte, não uma, mas 2 vezes. Que ousou pensar que poderia controlar o destino, burlar as regras do Olimpo e enganar os deuses com sua esperteza. Esse homem não era um herói, não era um escolhido. Era apenas um mortal que acreditou por um instante breve e insano que poderia vencer o destino, que poderia enganar a morte, que poderia rir na cara dos imortais. E por isso, pagou o preço mais alto. Na cidade de Corinto, Sísifo era rei. Não um rei nascido de promessas celestes ou profecias antigas, mas um rei que subiu ao trono pelas próprias mãos, pela astúcia, pela habilidade de manipular aliados, pela traição sussurrada na escuridão. Um rei que sabia que o poder era um jogo e que as regras podiam ser dobradas se houvesse talento suficiente para tanto. Por anos, governou com mente afiada e coração endurecido. Usou a palavra como lâmina, o segredo como escudo. Ele não via deuses em cada canto, não temia o Olimpo, não se curvava a sacrifícios. Era um homem que acreditava mais em si mesmo do que em qualquer coisa sagrada, mas no mundo dos deuses, a arrogância é uma ofensa. Quando Zeus raptou a ninfa Egina, filha do deus rio Assopo, Sísifo viu ali uma oportunidade. Ele revelou o paradeiro da ninfa em troca de um favor divino, uma fonte de água inesgotável para Corinto. Para os mortais, foi uma vitória. Para Sísifo, um triunfo. Mas para Zeus foi um insulto. Os deuses não esquecem insultos. Tânatos, a morte, foi enviada para buscar Sísifo. O fim havia chegado, mas ao invés de aceitar o destino, ele o desafiou. Prendeu Tânatos com correntes forjadas em astúcia, acorrentou a morte e parou o ciclo natural. E o mundo estagnou. Ninguém morria, nem velhos, nem crianças, nem soldados caídos em batalha. O sangue escorria em vão, os corpos se levantavam. Ares, o deus da guerra, enfureceu-se. Sua glória foi manchada. Não havia mais morte para coroar suas batalhas. Com ira flamejante, Ares libertou Tânatos, e Sísifo, por mais astuto que fosse, foi arrastado para o submundo. Mas mesmo ali, ele não desistiu. Antes de sua morte, havia instruído sua esposa a não realizar os rituais fúnebres. E no submundo, diante de Hades e Perséfone, Sísifo argumentou com voz persuasiva, com lágrimas forjadas de mentira. Como poderia descansar em paz se sua esposa o havia desonrado? Como poderia aceitar o descanso eterno se não havia recebido as honras mortais? Comovidos, os senhores do submundo permitiram que ele retornasse ao mundo dos vivos para corrigir a ofensa. E Sísifo retornou, e nunca mais voltou. Sentou-se novamente em seu trono. Retomou seu reinado, e por um tempo acreditou ter vencido os deuses. Mas ninguém engana o Olimpo para sempre. Os deuses não perdoam, e assim a sentença final foi proferida. Sísifo foi condenado não à morte, mas à eternidade. Uma eternidade de futilidade. No Tártaro, o abismo mais sombrio do submundo, Sísifo foi designado a empurrar uma pedra colossal montanha acima. Uma pedra que esmagava seus músculos, rasgava sua carne e que, ao atingir o topo, escapava de suas mãos e rolava de volta para o começo. Uma, e outra vez. Para sempre. Os deuses assistiam, com desprezo, com um sorriso sádico nos lábios imortais. Porque o verdadeiro castigo não era a dor física. Era a certeza da inutilidade. Era o ciclo sem fim. Era a lembrança constante de que nenhum homem, por mais astuto, poderia triunfar sobre os deuses. Sísifo não grita mais. Seus gritos perderam o sentido. Seu corpo já não sente o peso. Sua mente, porém, continua viva. E é nela que a tortura se perpetua. Cada tentativa, cada esforço, cada ilusão de que dessa vez conseguirá, tudo se desfaz. A pedra não é apenas pedra. É a encarnação do desprezo divino. É o símbolo do limite imposto aos mortais. É o lembrete de que os deuses não aceitam insolência, de que a eternidade pode ser uma jaula sem grades, onde a liberdade é substituída por uma tarefa sem propósito. Os homens contaram sua história por gerações. Riram de sua desgraça,
Ousaram chamá-lo de tolo. Mas quem diante da pedra não cairia? Quem diante da eternidade manteria a sanidade? Os deuses não puniram Sísifo apenas para vingar sua ofensa. Eles o puniram para lembrar a todos nós que há fronteiras que não podem ser cruzadas, que a astúcia tem seu preço, que a rebeldia tem seu castigo, e que, para os deuses, a vida humana é apenas mais uma peça descartável no jogo eterno. Sísifo continua, no Tártaro, na sombra, na eternidade, empurrando a pedra, subindo, caindo, subindo, caindo. E no silêncio do abismo, só se ouve o som surdo da pedra raspando contra a rocha, e a risada longínqua dos deuses. E assim termina a história de Sísifo, não com glória, não com redenção, mas com o som frio e repetitivo da pedra que nunca repousa. Na escuridão eterna do Tártaro ele continua, cada passo um grito silencioso contra os deuses que o condenaram, cada queda um lembrete cruel da natureza cíclica do castigo. E nós que observamos do lado de cá, só podemos imaginar o peso daquela pedra, e o peso ainda maior do desprezo divino. Porque no final, o castigo de Sísifo não foi reservado apenas para ele. Foi para todos nós, para cada mortal que por um breve instante acredita ser capaz de vencer a ordem do mundo, de enganar o destino, de olhar nos olhos da eternidade e rir. Mas os deuses não riem, eles observam, eles esperam, eles esmagam. E no silêncio do abismo, enquanto Sísifo empurra sua pedra, a eternidade nos observa também. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o peso da pedra, e o peso maior ainda do desprezo divino. No mitoverso, cada história, como a de Sísifo, é contada porque você, que assiste, torna isso possível. Sua presença é o que mantém a chama acesa, o que dá voz aos que foram esquecidos e às sombras que insistem em sussurrar. Por isso, se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder os próximos episódios. Deixe seu like para que essa história chegue ainda mais longe. E comente aqui embaixo com a frase: a eternidade não é silêncio, é eco. Assim vamos saber que você chegou até o fim desta jornada e que está pronto para desafiar os deuses conosco. O mitoverso cresce com cada um de vocês. Obrigado por nos acompanhar, até onde a pedra não para.